Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 7, da Mediunidade Curadora. Como eu dividi o texto, hoje a gente vai para a parte 4, item 9. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. A respeito disso, chamamos a atenção para as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, pelos doentes ou pelos obsidados. Então, aqui eu vou parar nessa parte, porque parece que vai mudar um pouquinho de assunto no item 10. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prece, né? Quando o médium, seja o magnetizador ou o curador, ele está a postos para fazer o trabalho em relação ao assistido, ele não pode estar ali, como nós vimos no item anterior, com a cabeça vazia. Sabe aquele momento que a gente não pensa em nada, que a gente procura ficar zen, né? Não pensa em dores de cabeça, em problemas pessoais, a gente olha para o assistido e fica ali naquele marasmo, como se a espiritualidade fosse fazer o trabalho tudo sozinho, que só apenas a sua mão ali imposta à cabeça da pessoa no momento de passe, só aquilo ali já fosse o suficiente. Não é o suficiente para tratar uma pessoa que está sendo assistida. O suficiente é você vibrar, é você elevar o teu pensamento. Enquanto médium, seja magnetizador ou curador, a obrigação do médium é ir de acordo com as orientações que nós recebemos. Então, por exemplo, não pode comer uma carne vermelha, né? Não pode ter tido relação sexual naquele dia, porque gasta energia, né? Você tem que manter o teu corpo, a tua mente em harmonia, então você tem que passar o dia inteiro ali focado, que você tem um trabalho mediúnico a fazer, então você tem que estar equilibrado, você tem que estar receptivo às energias que virão do plano maior. E no momento do trabalho, já depois de todo aquele preparo do médium, que não é só, eu saí do meu serviço, peguei o ônibus lotado, desci no centro e vou dar passe. Não é isso, não. Ele pode até fazer isso, mas está fazendo errado. O ideal é se preparar, como os médicos não se preparam para fazer uma cirurgia, por exemplo. Vocês acham que o médico vem de ônibus lotado e chega jogando a mochila, coloca a beca deles e vai lá e faz uma cirurgia desse jeito? Não, eles têm um momento anterior à cirurgia de preparo, de pré-eleição. Os policiais, antes de ir para a rua, antes de fazer as operações, eles têm um momento de pré-eleição, que é esse momento de conversar, de orar, de se preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente para atuar. O médium não é diferente, ele tem que ter esse preparo. E para ter o preparo, a garantia desse preparo se deve à prece. Então, todo o trabalho mediúnico, independente se é de cura ou não, todo o trabalho mediúnico a gente faz uma prece. Se a tua cabeça tá borbulhenta, sabe? Aquela tá cheia de confusão, você teve um monte de problema durante o dia, quando você faz a prece, você equilibra. O teu pensamento volta para aquilo que você tem como obrigação e trabalho daquele dia, daquela noite. Então, a prece, ela vai nortear o teu pensamento, ela vai focar você, ela vai sintonizar você com um plano maior, com o assistido, com o seu trabalho, para você render melhor naquilo que você se propôs a fazer. A prece, para começo, é isso. E depois, por que a gente continua em prece? Não fizemos a prece no início do trabalho? Então pronto, chega, não precisa mais? Claro que não. O assistido vai vir com a cabeça turbulenta, vai vir com o coração, né, pedindo socorro, ou então às vezes até se nega ao socorro, vai lá só por ir, achar que alguém vai fazer por ele aquilo que ele deve fazer. Tem pessoas que são endurecidas e que vão tomar passe naquele orgulho todo, do tipo assim, eu tô aqui para vocês resolverem meu problema, né? Eu já estou aqui, já fiz muito de vir. Tem pessoas que são arrogantes e fazem isso. Então, no momento de tratamento, o médium tem que estar mais do que nunca sintonizado ao plano maior e não ao assistido.
mas através dessa equipe espiritual com que ele fica sintonizado, só é possível através da prece. Não adianta eu ficar aqui, né? Eu tenho o Gabriel, meu anjo de guarda. Então, Gabriel, nós vamos trabalhar aqui, ó, em razão da Maria. Nós vamos dar passe na Maria, tá bom, Gabriel? Então tá. Então agora eu fico aqui, ó. Aí eu fico aqui pensando no mar, nas estrelas, no céu. E aí eu deixo o Gabriel trabalhando por mim, porque afinal de contas é ele que vai mandar energia para mim para eu poder atender essa pessoa que tá aqui na minha frente. Se eu não estiver pensando em nada, se eu não estiver ligada com o Gabriel através de uma prece, o Gabriel não pode fazer nada comigo. A energia dele passa batida e vai para nela. Vai fraquinho, mas vai. Porque seria uma energia muito mais forte se unisse a minha humana junto com a dele, que é espiritual. Aí sim é aquele momento daquele passe de cura, né? É o momento de você realmente energizar aquela pessoa, os seus glóbulos, as suas células, de forma que pode ali haver, de fato, uma cura, inclusive material, do seu corpo, não só espiritual e emocional. Mas para isso eu tenho que estar ligada com o meu anjo protetor, e o meu anjo protetor, para estar ligado comigo, que eu sou inferior a ele, eu preciso orar, eu preciso fazer minhas preces. Não adianta eu só... nós estamos juntos, viu, Gabriel? Ó, nós juntos. Valeu? Não vai funcionar. Para eu estar junto, eu tenho que orar. O Gabriel está comigo o tempo todo. Meu anjo de guarda, eu sei que para onde eu for, o que eu estou fazendo, se eu estou dormindo, estou acordando, ele está comigo. Ele está atento, ele está me intuindo. Mas ele vai trabalhar muito melhor todas as vezes que eu orar a ele, todas as vezes que eu lembrar dele. Porque a gente sabe que tem anjo de guarda, mas a gente não ora nem para o nosso anjo de guarda. Já repararam isso? A gente sabe que tem os mentores além do nosso anjo de guarda, mas a gente não ora para eles. A gente ora para Deus, para Jesus, para Maria, a gente vai lembrando daquelas personalidades. Mas o que está mais próximo da gente, que é o nosso anjo de guarda, a gente esquece. E na hora de um trabalho na câmara de passe, num trabalho mediúnico, geralmente é o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que comanda o nosso trabalho, que atua ainda mais com a gente. Porque são eles que estão mais próximos e a gente esquece deles. A gente vai deixando para depois. Né? Inventar o dia do anjo de guarda, eu acho que é o único dia que as pessoas lembram que tem anjo de guarda. Não tem que ficar lembrando em data, tem que lembrar a todo momento. Ele te ajuda, ele te auxilia o tempo todo. E assim como ele faz com você, ele também te auxilia, te ajuda como trabalhador que vai ajudar outras pessoas. Mas isso é através da prece. E ainda que a gente precise do nosso anjo, do nosso protetor, que a gente precise dessas personalidades espirituais que são supremas e que estão em todas as partes. Jesus disse, onde tiver um ou mais em nome dele, ali ele está. Então eu não duvido que a cada trabalho mediúnico Jesus está presente, a sua luz está presente. E esses espíritos elevados como Jesus, eles andam em falanges. Eles têm uma sintonia de vibração muito parecida, muito semelhante. Às vezes, eles não gostam de uma psicografia, por exemplo, eles não gostam de falar, eu sou o João, eu sou, né, a Maria, não. Eles falam, não precisa colocar nome. É um espírito protetor, é um espírito superior, é um espírito amigo. Geralmente eles colocam assim, porque não é importante para eles dar nome. Até porque se for da falange de Maria, ele poderia chegar lá e falar, eu sou Maria, mãe de Jesus. E o médium sentiria como se fosse Maria, mãe de Jesus, porque a vibração desse espírito, a afinidade dele com a Maria, mãe de Jesus, é muito grande. Ele faz parte do mesmo grupo da Maria. Então, nós aqui na Terra, é difícil a gente distinguir se aquele espírito faz parte da falange daquele ser mais iluminado ou se ele é aquele ser mais iluminado. Por isso também que tem muita mistificação. Tem muito centro por aí que o médium está assinando, né? Olha, Francisco de Assis esteve aqui. E provavelmente não foi o Francisco de Assis. Para um médium recém-formado, uma casa pequena, né, de pouco tempo. Não é bem assim que funciona. Chico Xavier, que é Chico Xavier, não recebia espíritos assim tão elevados, não é? Então é por aí que a gente vê que existem algumas mistificações, como a Maíse Braga vive falando. Cuidado com essas pinturas mediúnicas aí, tá cheio de gente que passou do outro lado e que tá tomando fama agora depois de desencarnado, porque tá chovendo, né?
obras dessas pessoas assinadas por elas pela mediunidade. E, de fato, não tem nada a ver. O próprio médium está mistificando aquilo ali. Talvez ele tenha um conteúdo, um conhecimento artístico, e isso facilita ele, talvez, inclusive, de estar junto com espíritos que têm a facilidade da arte, porém, não é bem aquele artista que está ali, está assinado na psicografia. Existem algumas mistificações graves em relação a isso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que vai nos trazer uma certa segurança de que nós estamos bem acompanhados com espíritos superiores é a prece. Ela não pode deixar de ser feita na entrada do trabalho mediúnico, durante o trabalho mediúnico, pós o trabalho mediúnico, em agradecimento, quando você chegar na sua casa e falar: terminei meu trabalho, o dia foi perfeito, graças a Deus. Prece é feita para fazer o tempo todo. Não tem dia, não tem hora, você não precisa ajoelhar, você não precisa acender vela, você não precisa ir para a igreja, você não precisa ter um altar. O altar que nós precisamos ter é o da consciência. É chegado o momento de fazer prece de coração, não de boca, não de decoreba. Fazer aquela prece simples. Uma vez eu fui para Pirapitingui, era uma colônia de leprosos, que hoje a gente fala hanseníase. E lá nessa colônia tem casas dos dois lados da rua, é como se fosse uma cidade. Tem comércio, tem religiões, as placas de igreja são diferentes, tem evangélica, tem católica, tem espírita, tem umbandista, tem de tudo lá. E tem o hospital. E a gente foi para visitar algumas casas e para visitar o hospital e levar as doações, que são produtos de higiene pessoal, higiene dos ambientes, né, de limpeza, levar bolacha de água e sal ou de maisena, que é a única coisa que eles podiam comer no hospital. Então nós levamos lá os produtos que eles precisavam de doação e passamos em alguns lugares. Mas aí nós passamos na casa de uma senhorinha, porque lá assim as casas, elas são rotativas. Como o hanseníase não tem cura e ela pega, ela pode contaminar outras pessoas, você não pode beber no mesmo copo que uma pessoa que tem hanseníase, né? Tudo deles tem que ser separado, porque pega, é uma doença que infelizmente pega. Então, vai dando inflamações nas articulações e eles são obrigados a ir cortando, né? Então, eu cheguei num hospital, por exemplo, que eu encontrei uma senhora que só tinha cabeça e tronco. Já tinha cortado os braços, já tinha cortado as pernas, devido a hanseníase ter proliferado, né? E inflamado as juntas do corpo, e aí é que nem diabetes, né? Tem que ir cortando. Enfim, então, é uma doença muito grave. E aí nós fomos na casa de uma senhorinha, chegou lá, ela falou assim: eu queria muito aprender a fazer o evangelho no lar. Aí a gente foi ensinar. Para fazer o evangelho no lar, a gente só tem que fazer a prece inicial, uma leitura do evangelho, um entendimento do evangelho, vibrações pela casa, pelas pessoas que você conhece, por hospitais, asilo, né? E no final uma prece para encerrar. Coisa rápida. O evangelho é coisa de 15 minutos a meia hora, depende muito da pessoa. Então, não é a quantidade de tempo, não é a quantidade de fala, de orações, mas é a intensidade, a verdade que você está fazendo. Aí, quando foi pedido para fazer a prece inicial, eu achei assim, a humildade daquela mulher assim, incrível. Isso já tem muitos anos, eu não esqueço dela. Ela pegou e falou assim: mas eu vou fazer a prece inicial? Aí o coordenador do meu trabalho falou assim: sim, a senhora é a dona da casa, nada mais justo do que a senhora fazer uma prece inicial. Aí ela fez assim: ai meu Deus, mas eu não sei fazer prece, como é que eu vou fazer uma prece em agradecimento que esse pessoal tá aqui na minha casa e que eles vão me ensinar a fazer o evangelho? Mais ou menos assim que ela fez, sabe? Mas ela segurou a mãozinha dela assim com tanto fervor, que aí o meu coordenador falou para ela assim: sabe aquele momento que a senhora falou assim: ai meu Deus? Então, naquele momento a senhora estava fazendo uma prece. A senhora não precisa fazer coisas assim rasgando seda, aqueles textos enormes. A senhora falou: ai meu Deus, e ele já te ouviu. Então, uma prece de coração não são palavras decoradas, não são palavras que você acha bonito falar, mas palavras que vêm do teu coração. E no momento de trabalho mediúnico, você tem que trabalhar com isso, com o teu coração, com o teu desejo, com a tua vontade de fazer o seu melhor pelo assistido. Então, você tem que estar sintonizado com o plano maior através da sua prece, sintonizado com o assistido em forma de prece,
para que as energias venham do plano espiritual para você e que você possa passar com mais certeza, né, de que aquele trabalho realmente vai fazer efeito na vida da pessoa. E faz, porque a prece, como diz lá no Evangelho, ela move montanhas e move. Muitas pessoas foram curadas através da sua prece, mas a prece verdadeira, aquela prece que vem do coração, com a real vontade de se transformar. E não é só algo físico. Você às vezes faz uma prece de todo o coração para uma reforma maior do que o físico, que é a verdadeira reforma que nós precisamos fazer, que é a reforma íntima, o nosso íntimo, o nosso interior. Os nossos valores, os nossos princípios, eles estão intimamente ligados com esse momento de prece. Porque quando você está fazendo prece, você está ligado com valores muito superiores a esses que a gente vive aqui. Muito superiores. E eles vão nos intuindo a essa mudança, trazendo o conhecimento deles para nós, adquirido através desse elo. Quem faz o elo entre nós e o plano espiritual é a nossa prece. Assim, o contrário também, quando eu não me vigio, quando eu não faço prece, quando eu sou maledicente, quando eu sou egoísta, quando eu sou orgulhosa, eu me ligo ao plano inferior. A prece é quanto ao plano superior. Então, a prece é fundamental e deve ser levada extremamente a sério dentro do trabalho, em todos os momentos, mas dentro do trabalho mediúnico, que é o tema que a gente está trabalhando aqui, principalmente, para que o trabalho seja feito com proteção, para que o trabalho seja feito com seriedade, para que tenha de fato, né, resultados positivos. Nós precisamos estar vinculados à prece. E o assistido? O assistido também. Ele vai ficar lá sentado apático, do tipo, vem a nós só. O assistido também deve ficar o tempo todo em prece. Tanto é que a gente, quando vai tomar um passe normal, né, um passe simples, o coordenador do trabalho geralmente fala assim: elevem o pensamento até Deus, vamos mentalizar Jesus. Ou seja, ele vai indicando o caminho tanto para os médiuns como para os assistidos. Aquela prece inicial antes de um passe normal, um passe simples, ela já é um momento que todos devem se vincular através dessa prece com o plano maior, com o seu interior e o plano maior. Então, isso também serve para o assistido. Não é só o trabalhador, o médium, que deve ficar em todo momento em prece, não. O assistido também. Se ele parar de fazer prece, ele interrompe, ele corta esse elo de vibrações. Aí fica mais difícil de chegar a energia até essa pessoa. Então, é de suma importância que a gente sabe. Entrou na câmara de passe, seja para um passe simples, um passe de tratamento espiritual, um passe de cura, seja uma cirurgia espiritual, a todo momento, tanto os médiuns como os assistidos devem permanecer em prece.